E conduzindo aqui a nosso diálogo com você, eu queria trazer algumas informações, e para isso a gente preparou aqui um slide para conduzir essa conversa. Só que pensar em um currículo que faça sentido e algo que de fato forme protagonistas, eu queria convidar vocês a fazer um resgate histórico aqui, né? Eu vou trazer algumas imagens que talvez possam ser recorrentes na sua memória, mas é só para a gente voltar a algo que parece a princípio ser muito básico, mas faz com que a gente olhe para o além, né? Aqui eu trago uma imagem da indústria do século XIX, uma indústria muito pautada na técnica, né? Mão de obra mecanizada, um processo linear, do ponto de vista cronológico, muito bem controlado. As indústrias que naquele período dominavam boa parte da mão de obra urbana. E aí, se a gente for fazer uma análise histórica, olhando a indústria hoje, né, qual que é o perfil dessa indústria do século XXI? Uma indústria 4.0, muitos já se falam, né, da indústria 5.0, e é uma indústria muito mais robotizada, com uma mão de obra menor e muito mais qualificada do ponto de vista técnico-científico. Mas não foi só a indústria que mudou ao longo desses anos, né? Vários setores da sociedade passaram por uma transformação. E não só uma transformação tecnológica, sobretudo uma transformação digital nesses últimos anos. E aqui eu queria trazer mais um exemplo de um outro setor da sociedade que destaca isso, né? Aqui a gente pode ver um centro cirúrgico no início do século XX, não é nem século XIX, né? Como era formado um centro cirúrgico, ali muito bem representado pela imagem. E aí eu trago uma foto do Sírio-Libanês de São Paulo, aqui no século XXI. Isso é uma sala cirúrgica robotizada, não sei quantos de vocês já conhecem, mas esse é um procedimento cirúrgico que tem aumentado cada vez mais a quantidade de cirurgias realizadas, não só no Brasil, mas como no mundo. E aí a gente pensa, nossa, mas eu vou fazer uma cirurgia sendo controlado por um robô. Na verdade, são médicos que estão atrás daquela máquina, ou seja, o trabalho humano não perde o seu valor dentro dessa lógica, mas a máquina vem para potencializar algumas coisas. Então, a gente sabe já por dados científicos que essas cirurgias, por exemplo, reduzem o tempo de permanência do pós-operatório, a precisão do corte é muito maior, porque a máquina consegue fazer um levantamento dos tecidos. E aí, claro, também a questão da ergonomia do próprio médico, que às vezes a cirurgia dura 18 horas e o médico passa sentado muito mais confortável dentro daquele espaço. E aí, sem contar os âmbitos de segurança, né? Se o médico tira o rosto da máquina, a máquina para totalmente, a máquina já tem sensores de risco, então qualquer movimento que não seja esperado, ela consegue controlar. Eu trago o exemplo da área da medicina, porque recentemente a gente tem visto um olhar da transformação digital na área médica crescer muito, né? Então, a Amazon, a gente vê empresas como a Samsung e a Apple, que não são da área da medicina, atuando dentro da área da medicina, sobretudo com dados, né? E a transformação digital passa a ser cada vez mais evidente dentro dessas áreas, de como a tecnologia vem para dar suporte e qualificar algo que muitas vezes a gente precisou de muita mão de obra e um tempo muito prolongado para fazer algum acompanhamento. Então, aqui é só para a gente refletir um pouco sobre mais um setor da sociedade que vem passando por uma transformação. E aí, para finalizar esse exemplo, eu trago aqui uma imagem de uma escola do século XIX, né? Uma escola que também não é incomum a nós, né? Uma escola majoritariamente formada por homens naquela época. E aí, claro, eu não queria... Quando a gente olha essa imagem, a princípio, a gente sempre remete à questão sociotemporal, né? Eles falam, mas os alunos estão enfileirados. Não é só nessa questão do âmbito espacial que eu queria trazer essa discussão aqui. Se a gente está falando de mudanças, de um currículo que forme protagonistas e um currículo que faça sentido, a gente precisa pensar se, de fato, essa escola do século XIX, a proposta que tinha-se como escola e como currículo daquela época, não perpetua até hoje. E a gente sabe que diversos fatores são encontrados na escola do século XXI. E aí, claro, eu não trago uma foto da escola do século XXI, porque a escola do século XXI, sobretudo nesse contexto de pandemia, ela já não é mais o mesmo que foi ano passado, né? No começo do ano passado, por exemplo. Mas eu trago uma indagação que é, que escola queremos para o século XXI?
O Ricardo Mariz fez uma fala no primeiro dia que ficou muito evidente, em que ano a escola está. Então, óbvio, se a gente for pensar em tempos escolares, tem aulas que ainda estão no século XIX, a gente brinca, que são aulas do século XIX dadas por professores do século XX para alunos do século XXI. Então, é só para deixar essa reflexão, para a gente entender se de fato o nosso currículo está fazendo sentido para essa proposta de forme protagonistas dentro do ambiente escolar. E aí, dando continuidade, eu trago duas frases aqui para a gente refletir, e aí da UTI, inclusive, é engraçado porque eu falava para o pessoal como as falas estão coincidindo dentro deste evento. E aí algumas frases aqui já foram até citadas, e como a gente já tinha preparado tudo antes, é muito bom ver como está todo mundo numa sinergia. Eu trago uma frase aqui da Luísa Trajano, responsável hoje pela Magazine Luiza, uma das maiores empresas e referências na área de transformação digital, que ela diz o seguinte: as empresas perceberam que contratavam por capacidade técnica e, na maioria das vezes, demitiam por comportamento. Então, não sei quantos de vocês sabem, mas o processo seletivo hoje na Magazine Luiza, a primeira peneira é socioemocional. Então, para a pessoa entrar no processo seletivo, antes de ser testada tecnicamente, ela é testada sociocomportamentalmente. Então, o comportamento dela é muito mais importante do que, não muito mais importante, mas tão importante quanto o know-how técnico. E trago mais uma frase, como a Idalti trouxe também, do Simon Sinek, que diz: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E aqui a gente está refletindo pelo fato de que, se o nosso olhar para as habilidades do século XXI precisam ser focadas, sobretudo nas habilidades socioemocionais, mas também na hard skills, que daqui a pouco o Gerson, o Evandro e o pessoal vai falar no próximo painel, o ser humano continua o centro do processo. Porque se a gente olha aquela indústria do 4.0, o pessoal fala, mas muitos empregos vão ser extintos, muita coisa vai deixar de existir, mas o ser humano ainda vai continuar com o seu maior potencial. E o maior potencial a gente sabe que passa nas relações, passa no afeto. E pensar uma escola que faça sentido é olhar se o nosso currículo está sendo protagonista, inclusive, em relação a essa questão. Dando continuidade, eu trago uma frase aqui que foi retirada do livro A Gestão do Amanhã, mas a gente sabe que não é do José Salib essa frase, que é: o futuro não é mais como era antigamente. Essa é uma frase do Legião Urbana que talvez faça muito sentido hoje, porque o futuro de hoje com certeza não era o futuro do passado. E que futuro é esse? E para a gente discutir um pouco sobre esse futuro, eu queria trazer um relatório que está um pouco fresquinho aqui, que é o The Future of Jobs Report do Fórum Econômico Mundial. Aí vocês vão falar: nossa, Thiago, mas você está trazendo um relatório do Fórum Econômico Mundial se a gente está falando de protagonismo e um currículo que faça sentido. De fato, por que eu trago esse relatório que foi finalizado em outubro de 2020? Porque aqui nesse relatório, vocês sabem, inclusive nesse momento está acontecendo o Fórum Econômico Mundial 2021, lá em Davos, e aí juntam protagonistas da sociedade, CEOs das maiores empresas, representantes políticos de todos os países, e ali eles fazem um alinhamento de quais as habilidades, de quais as perspectivas do mundo do trabalho para os próximos anos. E aí esse repórter foi finalizado em outubro, ele não foi traduzido para o português, então vou pedir desculpa desde já mas vou fazer a tradução simultânea aqui e inclusive pedir para o pessoal da produção para que encaminhe depois esse relatório para quem tiver tempo de conseguir olhar as análises que foram desenvolvidas ali. Bom, então o primeiro slide que eu trago aqui é para a gente olhar quais são as 20 profissões que têm crescido ao longo das indústrias como um todo. Então, olhando assim, numa espécie de demanda de mercado de trabalho, quais são as profissões mais buscadas? Eu queria destacar algumas com vocês, se vocês puderem me acompanhar ali no slide. Por exemplo, cientistas e analistas de dados, especialistas da inteligência artificial, especialistas em dados, especialista estratégico em marketing digital, especialista de automação e processo de automação, profissionais do desenvolvimento de negócios, especialista da transformação digital, analista de informação, de segurança da informação, inclusive tem uma vaga aberta no grupo de analista de segurança da informação, para a gente entender como que o mercado de trabalho de fato está correndo atrás disso, desenvolvedores de aplicativos e softwares, especialistas em internet das coisas, project managers, que seriam os gerentes de projetos, gerentes administrativos e de negócios, profissionais de rede e dados, engenheiros robóticos, strategy advisors, que seriam os conselheiros de estratégia, analistas de organização
e gestão, mais na área de relações humanas ali. Engenheiros de fintech, até para quem não sabe, fintech seriam as empresas das áreas econômicas, dos bancos, que têm crescido muito, com muita base na tecnologia, como é o caso do Nubank, por exemplo. Reparadores de máquinas e mecânicas, especialistas do desenvolvimento organizacional, especialistas de manejo de riscos ali, né? De gestão de riscos. Então, são profissões que tem crescido nos últimos anos, e aí, se a gente for pensar num currículo que faça sentido, e um currículo que seja protagonista, é pensar também no mercado de trabalho, é pensar quais habilidades nós estamos desenvolvendo nos nossos educandos para que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse projeto de vida deles, né? Bom, mas se a gente fala que a tecnologia é muito presente no mercado de trabalho, um outro dado que eu queria trazer aqui para vocês são quais são as barreiras que são encontradas no mercado de trabalho para a implementação das novas tecnologias. Então, as empresas foram entrevistadas e aí eles trouxeram alguns dados do porquê a tecnologia não consegue se desenvolver dentro das empresas. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma leitura geral ali para vocês acompanharem o que os CEOs estão dizendo que as empresas não conseguem desenvolver. Então, é falta de habilidades no mercado de trabalho, na mão de obra do mercado de trabalho, ou seja, os colaboradores não têm habilidades específicas vinculadas às novas tecnologias, a incapacidade de atrair pessoas especializadas, talentos especializados, a falta de habilidades entre as lideranças organizacionais, compreensão insuficiente de oportunidades com base nas novas tecnologias, falta de flexibilidade no mercado regulatório como um todo, baixo investimento de capital, muitas empresas ainda não colocam dinheiro nas áreas das novas tecnologias, até por receio, falta de flexibilidade na contratação e demissão de colaboradores e falta de interesse entre as lideranças. Então, se a gente for pensar nos principais dados, esses seriam o norte do porquê as novas tecnologias não são desenvolvidas dentro das empresas, Existem algumas barreiras e muitas delas batem nas questões das habilidades dos colaboradores. Bom, e aqui eu trago um panorama, porque esse relatório ele faz uma análise do mundo como um todo e depois ele faz um recorte dentro dos países. E aqui, claro, os dados são de 2020, quando foi finalizado esse relatório, mas ele faz com que a gente pense em relação à educação e às habilidades. Então, dentro de um cenário brasileiro, onde 136 milhões de pessoas estão na população ativa, estão vinculadas a desenvolver alguma atividade no mercado de trabalho, e aí num score, aquilo dali não é porcentagem da população, tá? Se vocês forem ver ali, no asterisco ali embaixo, é score de progresso. As habilidades digitais entre a população ativa está cerca de 37%. Então, se a gente for pensar, um índice muito baixo se comparado aos outros países, Pessoas que atenderam a educação básica, 60%, Isso é um dado histórico já recorrente na nossa educação. E aí, qual a importância do mundo do trabalho, dos negócios dentro da educação básica? Hoje existe uma margem de 32%. Significa que 32% é o desenvolvimento em relação a quanto a educação básica traz esse olhar para o mundo do trabalho. 16% seria a faixa de população que atende à educação superior. Já na educação superior, esse índice do olhar para o mercado de trabalho sobe para 45%. Mas a oferta de habilidades capacitadas no mercado de trabalho só é 42%. Ou seja, existe um gap de quase 60% de falta de habilidades desses profissionais que saem do mundo escolar. E ali os índices de desemprego no Brasil, que a gente sabe que já estão desatualizados, porque os índices cresceram muito. Bom, mas você fala, nossa, Thiago, mas teu olhar está indo muito para o mercado de trabalho. De fato, a gente não está aqui para formar só ferramenta para o mercado de trabalho. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas se o assunto é falar de um currículo que faça sentido, uma habilidade socioemocional, a gente também precisa olhar para o mercado de trabalho, Afinal de contas, a gente não fala, mas a gente ainda desenvolve os nossos educandos para o mercado de trabalho do século XIX. Então, é preciso olhar esse panorama mundial para entender para onde o mercado está indo, para que a gente possa, inclusive, desenvolver e contribuir para o projeto de vida deles, Não privá-los de ter um projeto de vida desenvolvido por conta de um currículo que não faça sentido. Bom, e aí aqui só mais um slide para a gente pensar o seguinte, qual foi o impacto do Covid na estratégia das companhias? Então aqui são dados, eu vou passar brevemente, só para a gente entender que
o Covid veio para acelerar, de fato, a digitalização, o trabalho remoto, as habilidades vinculadas à área digital das empresas. Então, isso é evidente, eu não vou me atentar a esse slide aqui, mas é só para a gente refletir um pouco sobre isso. Aí aqui, talvez, para fazer um fechamento desse relatório, eu queria que vocês atentassem a essas habilidades emergentes. Essas habilidades são um filtro das habilidades aqui do Brasil. Então, óbvio, elas estão classificadas, mas se a gente for pensar, durante todas as falas aqui nesse evento, todas as pessoas citaram uma ou outra dessas habilidades. Então, é evidente que essas habilidades estão em voga no mercado de trabalho. Eu queria que vocês acompanhassem comigo ali uma leitura breve de quais são essas habilidades. Então, aprendizagem ativa, aprendizagem estratégica, pensamento analítico, inovador, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, design e programação de tecnologia, service orientation, que é uma espécie de serviço ao usuário, né? Muito ligado, inclusive, com o que a Ana e o Felipe falavam recentemente da área de experiência do cliente, raciocínio, resolução de problemas e ideação, né? A criação, resolução de problemas e experiência do usuário, uso, monitoramento e controle das tecnologias, análise e avaliação de sistema e persuasão e negociação. Bom, são 15 habilidades, né? Por mais que algum tópico ali às vezes desenvolve mais de uma habilidade, mas que estão em voga como emergentes dentro do Brasil. E aí eu quero reforçar mais uma vez, todas essas habilidades foram faladas e citadas em todas as falas que aqui ocorreram ao longo desse evento. E se a gente for fazer um filtro dessas habilidades, 12 delas são classificadas como soft skills. Apenas 3 são hard skills. Então, isso serve para que a gente consiga refletir se, de fato, se essas são as habilidades emergentes, se, de fato, a gente está desenvolvendo essas habilidades dentro do nosso currículo. As 3 hard skills são vinculadas à área da tecnologia. E aí, óbvio, se a gente está falando de mudança, eu trago uma frase aqui do Peter Drucker que diz o seguinte: mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. E aí, se a gente está falando do currículo de sentido, eu pergunto, será que a gente não está fazendo a mesma coisa, inclusive daquela escola do século XIX? E eu digo com toda certeza que nós, do Grupo Maristas, não. Temos muita coisa para mudar, mas já começamos a mudar. Bom, e para encerrar essa fala, eu gostaria de deixar uma reflexão, né? Porque, óbvio, a fala foi muito conduzida nas áreas das habilidades, seja das soft skills, das hard skills. Daqui a pouco o Gerson, o Evandro, também vão falar um pouquinho da experiência do ensino médio em relação a isso. Mas a gente sabe que tudo isso só acontece se tiver afeto. E aí, a gente se diferencia, enquanto colégios maristas, escolas maristas, por aquilo que nos atravessa. É o olho no olho, é o cuidado, é a atenção, é a acolhida. Então, para que a gente nunca perca de vista que o afeto é tudo que move essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, deixo aqui meu muito obrigado a você pela sua atenção e pela partilha. E convido o Ailton, então, a conduzir e terminar esse momento aqui.